Médico detalha dores enfrentadas por Jesus na crucificação na perspectiva clínica. Do ponto de vista médico, o Dr. Giuseppe Bergeron detalha o sofrimento vivido pelo Filho de Deus em seu sacrifício. Foi a pior forma de morte imaginável, disse Giuseppe Bergeron, autor de A Crucificação de Jesus. Os romanos já usavam o método 3 séculos antes de Jesus aparecer, então foi bem aperfeiçoado. Bergeron refutou a ideia de que Jesus teria sido sufocado enquanto estava pregado na cruz, como é dito por muitos líderes religiosos. Ele conversou com o apóstolo João e com os ladrões que também foram crucificados, por exemplo. Quando você está lutando pelo seu último suspiro, você não tem interesse em continuar uma conversa, disse a CBN News. Mesmo sendo uma morte torturante, os romanos se asseguravam de que os crucificados não falecessem rápido. Há referências literárias que mostram que muitos ficavam na cruz por uma semana. Quando você está sufocando, você não dura tanto tempo, esclareceu o médico. A crucificação foi uma morte lenta e torturante. Suor de sangue. A verdadeira causa da morte aparece nas palavras ditas por Cristo na última ceia, observa Bergeron. Jesus nos disse como ele iria morrer: este é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus 26:28. Isso não é sufocamento. Isso é sangrar até a morte. Isso é choque. Essas são as complicações do choque. O termo médico usado por Bergeron é choque hemorrágico traumático. Essa poderia ser uma explicação para a ocasião no jardim do Getsemane, quando Jesus suou sangue diante da angústia que estava por vir. Para ser sincero, eu nunca entendi isso ou pensei que tivesse acontecido, admitiu Bergeron. Mas estudando a crucificação extensivamente nos últimos 10 anos, eu entendi que o suor de sangue realmente acontece. Houve poucos casos. Eles sempre acontecem antes de ferimentos graves ou ameaça de lesão, geralmente antes da execução. O suor de Jesus em gotas de sangue significa que ele entendeu completamente o que estava prestes a acontecer. Surras violentas. Depois de ser detido por guardas e julgado pelo Sinédrio, Jesus foi surrado violentamente por soldados romanos. Na época, o governo de Roma não tinha autoridade para determinar a execução conforme a tradição judaica. Entenda que os romanos não gostavam dos judeus para começar. Eles eram antissemitas. Para essa pessoa cuja acusação foi basicamente uma insurreição política, nomear-se rei dos judeus teria aumentado sua raiva e piorado a surra, comentou Bergeron. Sua surra excedeu o que era típico para as vítimas da crucificação. Ele teve uma grande perda de sangue e ferimentos nos tecidos. O médico explica que Jesus teve dificuldade para carregar a cruz porque, durante o trajeto até o Calvário, estava começando a sentir os sinais do choque. Todo mundo costumava carregar, mas ele não conseguiu. Ele estava ficando fraco e entrando em choque naquele momento, disse ele. Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz no filme A Paixão de Cristo. Dores da crucificação. A crucificação é classificada por Bergeron como obscena, devido à intensidade com que foi aplicada em Jesus. Ele explica que o choque em seu corpo foi tão traumático que sua morte foi mais rápida do que a média dos crucificados. Esta é uma complicação muito séria, difícil de controlar, mesmo em centros de trauma modernos, conta o médico. Na época de Jesus, não haveria tratamento e sua morte seria rápida. Isso explica por que Jesus morreu tão rapidamente, em 6 horas, em vez de dias. O Filho de Deus morreu rapidamente, mas da forma mais terrível. Isso deixa Bergeron maravilhado com o nível de sacrifício. Saber que ele se tornou um ser humano e veio aqui para retificar nosso relacionamento como humanos com Deus, restaurar a comunhão com Deus, é uma coisa incrível, destacou. O médico reconhece que é difícil lidar com todos os detalhes torturantes da morte de Cristo, mas acredita que informações como estas aumentam a devoção a um Deus disposto a descer à terra e enfrentar tal dor e agonia, para que os humanos pudessem ser limpos de seus pecados e ter acesso à eternidade.